Um ano significativo no nosso esporte, ano olímpico, Olimpíadas aqui no Brasil. Provavelmente nós nunca mais veremos isso em nossas vidas, talvez alguma geração futura. Então a gente vai dar uma passada geral sobre o que aconteceu no ano, os fatos mais importantes ao longo desses últimos 12 meses. Bom, janeiro, galera, o ano sempre começa devagar, nosso esporte está em off-season, ok? E basicamente começou um ano com a notícia bizarra de um espanhol que fez nada menos do que 100 Ironmans em um ano. Uma coisa completamente absurda. Esse cara já tinha feito 500 maratonas em 500 dias e no início do ano ele completou 100 Ironmans em um ano. Completamente absurdo, assim. Acho que ninguém sequer nunca tentou um fato desse. A gente teve também uma prova tradicional em janeiro, está chegando agora, 70.3 Pucón, Ironman 70.3 Pucón, que é uma prova sempre com bastante brasileiro, tanto na elite quanto amador, uma prova que todo mundo gosta, a gente vai estar lá de novo esse ano. E a gente teve Manock em segundo, o brasileiro Guilherme Manock em segundo, e o Igor Amorelli em quinto. Foi uma prova que o Ben Collins ganhou, o americano Ben Collins, e no feminino a chilena Bárbara Riveiros Dias, que transita ali entre provas da ITU, né, provas olímpicas, sem vácuo, e provas de 70.3 e de Xterra também. Ela também compete bastante no Xterra. Bom, 70.3 Dubai, a gente teve um ano, o início do ano, que já mostrou quem ia dominar o circuito internacional. Daniela Ryf e Jan Frodeno destruíram a primeira prova do ano para eles, lá na casa, né, praticamente na casa do time Bahrein, que também tem o 70.3 ali do lado de Dubai, só que no final do ano. E já mostraram que iam destruir o ano inteiro, arrebentaram. Então, essas foram as duas principais provas do mês de janeiro, Dubai e Pucón. Bom, janeiro também começou com a nota triste, bem triste. O atleta El Desires Júnior, lá de Manaus, foi atropelado e marcou o início de uma triste sequência de atropelamentos que a gente teve esse ano. Realmente muito triste. Todo mundo fica meio abalado, desanimado para pedalar na rua. Então, 2016 nesse aspecto foi bem difícil. A gente teve muitos atropelamentos, coisa tá bem complicada e muito pouco respeito aos atletas. Foi bem difícil nesse aspecto também. Nós começamos fevereiro com uma entrevista bem legal com o CEO do Ironman, Andrew Messick. E ele anunciou o que está óbvio hoje em dia. Os dois grandes focos de crescimento do Ironman no mundo são a América do Sul, a América Latina e a Ásia. A Ásia cresceu muito esse ano, a América do Sul teve mais provas anunciadas. Essa região ainda é uma região com poucos atletas, mas que tende a crescer mais, dado o universo que a gente tem de corrida de rua, maratonas, tem grandes maratonas como de Buenos Aires, Santiago, Rio, São Paulo, Porto Alegre. Então, a expectativa é que cresça ainda mais nessas duas regiões nos próximos 5 a 10 anos, que vai ser muito bom para a gente, mais oferta de prova, né? A gente já tem visto aí valores de provas diminuindo, mais opções, organização melhorando, então isso é muito legal. Bom, principal prova para nós aqui no Brasil em fevereiro, Internacional de Santos, esse ano sem problemas nenhum, tranquilo. 2015 a gente teve muito problema, não sei se vocês lembram, e a prova foi vencida por Ariane Monticelli e Marcos Fernandes. Marquinhos começou um ano muito bem, estava realmente em ótima forma, imbatível. Ninguém sequer ameaçou a vitória. E a Ariane fez uma grande prova, primeira vez que ela vence o Internacional. Nadou razoavelmente bem para a natação que ela tem. Pedalou muito forte, encostou na Luísa ali no pedal, Luísa Batista, e na corrida venceu a Luísa. A Luísa que já mostrava que também teria um grande ano, né? Pouco depois ela também teve um bom desempenho no Challenge de Manaus. Agora no final do ano no Rio, teve um ano muito bom a Luísa, né? À toa que entrou na nossa lista dos triatletas do ano, a Ariane também, só que em distâncias diferentes. Em março, galera, a gente teve grandes provas no Brasil. Foi realmente um período bem interessante. A gente teve o GP Extreme, prova no formato único aqui, 1110,
e que é uma prova muito técnica, ciclismo mais duro, realmente um teste interessante de desafio. É que eu sempre brinco, a galera procura prova plana, fácil, mas se a gente voltar atrás, quando a gente começou no esporte, a gente não começou porque parecia fácil, a gente começou porque parecia impossível, né? Então é sempre bom voltar e buscar isso de novo, buscar uma prova difícil, testar seus limites, né? Ver realmente quanto que você aguenta sofrer, e o GP é uma prova ideal para isso. E é uma distância que também não vai te machucar tanto, os 10 km de corrida são muito mais suaves que os 21 de um meio Iron. É uma prova realmente muito legal, São Carlos é lindo, não tem problema de carro, é tudo dentro do condomínio. Realmente ótima prova. A gente teve a edição inaugural e final, infelizmente, do Challenge Amazônia. Quem estava em Manaus pôde correr uma grande prova, foi uma prova muito legal, apesar do calor, mas que infelizmente não vai continuar mais, o Challenge resolveu tirar ela do circuito, não teve tantos atletas assim, mas é uma pena. Ter uma prova grande na região norte é interessante, promover o esporte lá, tem bastante triatleta. Agora a gente vai ter o circuito Endurance Amazon com 3 provas em 2017, é uma opção bem legal, todas no Pará. E o triatlo naquela região está crescendo e o Challenge foi um exemplo disso. Pena que não vai continuar, a prova foi realmente legal, uma prova diferente, natação no rio, bem interessante. Quem foi para lá também depois de provar parte da culinária local, que é muito rica, né? Quem já foi em Manaus sabe disso. Então, infelizmente, essa prova não continua mais para 2017. É interessante também observar que em março a gente começou a ver que quem estava voltando com tudo era Reinaldo Colucci, começava a dar os primeiros sinais que voltaria à sua grande forma. Agora no final do ano ele parece que já voltou 100% mesmo. Infelizmente não conseguiu ir para o Rio, seria sua terceira Olimpíadas, não conseguiu. Mas bola para frente, ele segue competindo agora, vai continuar fazendo a ITU, meio Iron. Quem sabe a gente vai ver ele de novo em Ironman. Para quem não lembra, não acompanhava na época, o Colucci, pouco antes de competir nas Olimpíadas, em 2009, ele foi o terceiro a entregar a bike em Kona. Isso sem muito treinamento específico. Então é um cara que também tem tudo para chegar junto com os outros brasileiros que já estão lá e arrebentar no Havaí. Bom, março também a gente teve a ITU Mululaba. Prova na Austrália, top 10 para Manuel Messis, foi nosso triatleta do ano. Realmente o moleque estraçalhou, andou muito bem, foi consistente, venceu algumas provas, mas estava sempre ali correndo bem, dando seu limite. E está aprendendo a correr na ITU, que é nadar no máximo, pedalar no máximo e correr no máximo. Se a gente observar hoje, Gomes, Mola, Murray, Brownlee, todo mundo compete assim, né? Você está no limite o tempo inteiro. E o Messis está começando a aprender e a gostar de fazer dessa forma. Então acho que, sem dúvida, ele foi o triatleta que mais se destacou no geral no ano de 2017. Outras notícias a gente teve em março que impactaram bastante o nosso esporte. O Ironman passou a ser organizado pela Unlimited Sports, saiu da Latin Sports e passou a ser organizado pela Unlimited, nova empresa do Carlos Galvão, que passou a gerenciar somente a marca Ironman 70.3 e agora a nova série, a 3-Day, que é uma série de Olympic Sprint, para 2017. Nota ruim em março, acidente Igor Amorelli, acidente de bike feio, quebrou o braço e foi uma grande decepção para todo mundo, porque ele estava treinando muito bem, todo mundo já estava esperando um grande resultado na Ironman Florianópolis e infelizmente ele teve acidente em março. Esse acidente foi realmente um grande choque na nossa comunidade, infelizmente. Mas ao longo do ano a gente viu também que o Igor conseguiu se recuperar, chegou a ganhar o Ironman na Holanda, conseguiu classificar para Kona. Então ele provou mais uma vez que é um cara inabalável, um guerreiraço e que representa muito da essência do nosso esporte. Abril sempre é um mês com bastante competições aqui no Brasil, né, no mundo inteiro. A temporada realmente parece desabrochar em abril. E aqui foi bem bacana, a gente teve uma prova incrível de novo, absolutamente épica. O B515, o único ultra triatlon aqui no Brasil. 3 dias de prova, muito legal, um espírito assim muito familiar, de muita confraternização. Bem interessante, né? Para quem nunca foi ver, acho que vale a pena assistir, pelo menos final lá no Rio, chegada na Barra, é muito legal. E esse ano a gente vai ter de novo,
no início de maio. Uma competição hors concurso aqui no Brasil, com certeza. Bom, Palmas, primeira edição, Serra 3 Palmas. Serra 3 deixou Brasília, foi para Palmas, não muito longe. Muita gente preferia Brasília, né, pelas questões logísticas. O percurso em si não é tão diferente, 3 voltas no pedal também, muito parecido. Mas pelas questões de logística, né, voo direto para Brasília, hotéis perto, tudo isso faz bastante diferença. Domínio total estrangeiro, Tindon venceu no masculino, Magali se venceu no feminino. E foi interessante porque a galera teve uma sorte danada, foi um dia frio lá em Palmas, um dos dias mais frios do ano, caiu uma chuvinha na corrida, então ajudou bastante. O clima não foi tão brutal como se esperava. Em 2016, Palmas foi campeonato sul-americano de Serra 3, tinha mais vagas, tinha maior premiação em dinheiro para os profissionais, mas em 2017 não vai ser. Então vamos ver como que isso vai impactar o público da prova. Brasileiro olímpico, Antônio Ruanova, espanhol naturalizado brasileiro, e Luísa Batista venceram lá em João Pessoa. O Antônio ainda é bem novo e é um dos nomes que possivelmente vai estar brigando por uma vaga em Tóquio 2020. Bom, interessante também, a gente teve a WTS Gold Coast da I2 e depois uma sequência imbatível de mais de 10 provas sem perder. Gwen Jorgensen perdeu, favorita para o Ouro Olímpico, acabou se concretizando. Mas Jorgensen perdeu e foi interessante, porque todas as entrevistas depois disso, ela falou que essa derrota foi importante para mostrar para ela que ela podia perder, que ela tinha que trabalhar mais e ela tinha que dar realmente o seu máximo para conquistar o Ouro Olímpico. Bom, também em abril, Bia Neres anunciou oficialmente sua gravidez, teve que interromper um pouco da carreira, né? Já está de volta agora, venceu a última etapa do Troféu Brasil, está com sua filha linda. Então, em abril a gente teve essa novidade. E o brasileiro de duatlon, quem ganhou foi a Ariane e o nosso querido Alexander Gomes, o Bauman, lá de Curitiba. Abril, então, foi um mês bem movimentado, muita prova acontecendo no mundo inteiro, não só aqui, como sempre é, né? Maio, para nós, é sempre o mês do Ironman Brasil, então boa parte do que aconteceu no triatlo girou em torno disso. A gente começou com algumas notícias interessantes, que tanto o Ironman quanto a I2 vão começar a inspecionar as bikes para verificar a questão do doping mecânico, né, nas motores e alguns sistemas eletrônicos são proibidos para aumentar o desempenho na bike, né, gerar watts na bike. Bom, a gente teve a etapa mundial do Externo Brasil, Ilhabela, uma das etapas mais bonitas e difíceis do mundo. E Sabrina Gobo destruiu, a Sabrina esse ano foi impecável, venceu tudo, de longe a melhor triatleta off-road do país. Pena que ela não teve condições de ir para Maui por questões financeiras, de apoio, mas a gente ainda vai ver ela lá algum dia, vai brilhar lá no Havaí também. Bom, Ironman Texas, não sei se vocês se lembram, a gente teve aquele problemaço com as inundações, a prova foi reduzida para 150 km de pedal, os atletas tinham como escolher, mudar de prova, ganhar inscrição em outras provas. Muita gente acabou optando por Maryland, que também teve problema de inundação, infelizmente. Conheci alguns amigos brasileiros aqui que passaram por isso, o pessoal lá do Casal Tri. Mas acontece, gente, o esporte outdoor está sujeito às questões da natureza, né? A gente viu agora no Challenge Florianópolis também. Bom, talvez o fato mais importante de maio nem tenha sido o Ironman Brasil para o nosso esporte, mas a decisão olímpica, a decisão de quem seriam os representantes olímpicos do Brasil. O Brasil só conseguiu uma vaga no masculino e uma vaga no feminino. Foi a pior participação da história do Brasil em Olimpíadas, em termos de quantidade. E basicamente a gente tinha 3 nomes no masculino, já que a Pamela já estava definida no feminino, segundo os critérios da CBTRI. No masculino a gente tinha Diogo Sclebin, Danilo Pimentel e Reinaldo Colucci, que atendiam aos critérios para poder pleitear a vaga. Uma comissão da CBTRI escolheu, né, e pelo todo o desempenho, muita gente alegando que o Danilo estava em melhor forma nessa fase do ano, mas tudo pelo que apresentou nos últimos 2 anos, né, e estava na frente inclusive no ranking, o Diogo foi o selecionado
para competir em casa, cidade onde ele nasceu, onde ele começou no triatlo. Eu acho que foi uma escolha difícil, mas foi escolha justa. Esse ano foi incrível, né? O ano mais rápido, Florianópolis. Brent McMahon fez 7 horas 46 e 10. Esse tempo, só para vocês terem uma ideia, é o terceiro melhor tempo da marca Ironman da história no mundo inteiro e é o quinto melhor tempo na distância Ironman no mundo inteiro de todos os tempos, né? Porque tem outras provas como o Challenge e outras marcas que fazem distância Ironman também. Então, realmente impressionante. O Brent McMahon não deu chance para ninguém, arrebentou. E no feminino, vitória da Liz Lyle, super simpática. Eu tinha perdido para a Ariane no ano seguinte, voltou, estava determinada a ganhar. E esse ano não deu para a Ariane, mas ela, depois da prova, ela foi a melhor brasileira, quarto lugar, foi super bem. Depois da prova, ela deu uma entrevista bem legal pra gente. Falou, fez o que pôde, mas era o dia da Liz e não tinha como chegar nem perto. No masculino, melhor brasileiro, Fábio Carvalho, sexto, andou muito bem. E uma colocação que abriu portas para que ele pudesse chegar em Kona esse ano. Outros destaques de Floripa. No amador, Cissa Carvalho, melhor amadora geral de novo. Da turminha ali do Marcelo Ortiz, BR Sports em São Paulo. Muita gente andando muito bem. Ele também é o técnico da Ariane Monticelli. E no voo masculino, Felipe Darrell. Já está ali sempre entre os primeiros. Fortaleza foi segundo. E finalmente conseguiu ser o melhor amador geral. Felipe de BH, treina lá com o Heleno Fortes. E performance realmente muito forte para os amadores em Floripa. Muita gente pegou vaga para a Kona. O Felipe, inclusive, abriu mão da vaga. Mas foi uma prova muito boa em Floripa esse ano. Foi um ano bem bacana. Junho é um mês um pouco parado no triatlo, né? Não teve a gente muita coisa. Todo mundo já falava das Olimpíadas. Se vocês pegarem lá no site, todas as matérias eram retrospectivas de Olimpíadas, análise de Olimpíadas passadas, história, tudo relacionado ao Rio já estava todo mundo pensando nisso, né? Foi realmente incrível. O que a gente teve de prova, Xterra Paraty é uma prova bem legal também, casa cheia e vitória dos dois melhores do ano, que tiveram mais consistência, Felipe Moleta e Sabrina Golpo, Sabrina vencendo mais uma vez sem ser incomodada, de ponta a ponta. Realmente incrível no off-road. Uma prova interessante em junho e que de certa forma cantou o que seriam os Jogos Olímpicos. Na WTS Leeds a gente teve a vitória de Alistair Brownlee e Gwen Jorgensen. E basicamente foi o que aconteceu nas Olimpíadas, situações razoavelmente semelhantes. Então o Alistair estava muito sumido, a gente teve aquele acidente de Javier Gomes pouco tempo antes das Olimpíadas, caiu de bike, quebrou o braço, não pôde competir. Foi realmente um choque na comunidade. Mas o Alistair já estava vindo, crescendo, chegando perto e mostrou isso lá em Leeds. Uma vitória absolutamente incrível.